Paz de Deus, servos de Deus. Gente, a paz de Deus. Nesse exato momento, são 1h55. Deve ser uma surpresa para algumas pessoas eu entrar esse horário. Por quê? Porque as minhas lives, elas são feitas todas as terça-feiras, às 9 horas da noite. E ontem eu fiz uma live às 9 horas da noite. Só que aconteceu alguma coisa no meu celular, na internet, que travou e eu não consegui salvar a live. Eu fiquei muito angustiada, porque quando a gente tá no mundo, eu também estou no mundo, tá? Mas quando a gente não serve a Deus, a gente gosta de fazer as coisas com muita excelência. Por exemplo, se tem alguma festa, nós nos arrumamos, colocamos um salto e vamos para a festa, gastamos dinheiro, às vezes ajeitamos o cabelo, ajeitamos as unhas. E eu fazia também isso. Isso é comum, isso é normal, isso é da nossa cultura. Mas quando eu comecei a servir a Deus, eu assistia muito Netflix na época. E me chamava muita atenção para assistir Os Segredos da Maçonaria. E eu fiquei com medo de assistir. E fiquei com medo daquilo também me atingir. Então, o que aconteceu? Eu assisti. E eu fui vendo como era feito todo aquele ritual dos maçons, né? São pessoas muito importantes no mundo, né? A gente cristão até acredita, alguns, que o anticristo vai vir dessas pessoas, né? Da maçonaria. Eu não posso afirmar porque eu não sei. Mas eu percebi que eles servem o ritual da doutrina deles com muita excelência. E ontem, quando a minha live não ficou salva, eu me cobrei. Eu me questionei se realmente eu tinha feito aquela live com excelência. Eu fiquei muito mal. Pedi uma palavra a Deus. Deus tem me dado a palavra sobre as lives às terça-feiras às 9 horas. E Deus tem dito assim: e aí, vai desistir da vinha, né? Aquela palavra que fica em Marcos, se não me engano, capítulo 13, né? Que fala da vinha. E eu fiquei em paz. Hoje meu dia foi comum, como todos os outros dias. Então, quando chega a noite, né? Eu coloco a minha filha para dormir. E eu vou fazer o meu ritual de oração, de ouvir hino, de ler a Bíblia. E por um tempo, por alguns minutos, eu fiquei, parada. Porque Deus estava me trazendo algo que eu vou compartilhar com vocês aqui. Mas eu disse, mas Deus, essa hora não tem ninguém. Não vai ter ninguém assistindo. Mas Deus falava para mim que eu tinha que transmitir com excelência. Mesmo que não tivesse ninguém, eu tinha que falar aquilo que ele estava me dando com excelência. Então, ele sabia que você, Tamara, que você, Eduardo, ele sabia as pessoas que iriam entrar para assistir. Ele sabe quem vai ser as pessoas, se eu conseguir deixar salva a live, ele sabe para quem vai essa palavra que ele me deu no dia de hoje, agora, nesse exato momento, nessa hora. E eu dizia assim dentro de mim: Deus, eu vou guardar a palavra, eu vou escrever para não esquecer e vou fazer uma live amanhã. Eu já estava com roupa de dormir, já estava deitada, mas só que Deus pulsava muito no meu coração. Então, eu decidi vestir uma roupa e vim compartilhar com vocês a parte que Deus me trouxe, tá? Então, assim, eu sempre abro a live em nome do Senhor Jesus, primeiramente, e eu queria que vocês entrassem numa comunhão com Deus, que vocês, cada um orasse do seu jeito, mas que chamasse Deus também para participar,
Porque eu sou muito dependente de Deus para transmitir aquilo que Ele quer que eu fale para vocês. Porque às vezes as palavras que usamos não é correta daquilo que Deus quer falar. Nós sabemos que tem palavras que têm vários sentidos, não é verdade? Então eu sou muito dependente de Deus, eu sou muito dependente do Espírito Santo, para que Ele venha aqui nesse momento e faça com que eu entenda as palavras corretas e traga para vocês. Então vamos fechar nossos olhos e fazer uma pequena oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, estamos, Senhor, aqui nessa madrugada, Senhor. Tu sabe o porquê essas pessoas não estão dormindo, tu sabe o porquê tu trouxe elas até aqui, Senhor. Eu vou transmitir, Senhor, aquela parte que o Senhor me deu. Eu vou compartilhar com o teu povo, Senhor Jesus. Eu sou muito dependente de ti. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vem participar dessa live. Recebe, Senhor, as orações dos teus filhos, daqueles que necessitam, Deus, apenas de uma palavra de conforto, aqueles que necessitam de um consolo. Vai consolar, Senhor, as famílias, aqueles que estão passando fome, os que estão presos, Senhor, injustamente. Oh Deus, vai visitando todas as almas que estiverem assistindo essa live. Eu te peço, Senhor, não é no meu nome, porque eu não sou digna, mas em nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Edson, boa noite, seja bem-vindo. Assiste até o final, tá certo? Então, a palavra, ela fica em Tiago, né? Epístola de Tiago, capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos, mas eu vou deixar recomendado que vocês depois, né, que não tem a Bíblia hoje, o celular, né, você pode baixar o aplicativo da Bíblia, você pode ler no Google. Então, eu vou ler alguns versículos, mas eu recomendo que vocês leiam todos os versículos, tá? Diz assim o título: As provas e as tentações. E começa assim, no versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e será dada. Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Aí eu peço que vocês me acompanhem aqui no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Essa é a parte de Deus que eu trouxe para vocês. Então, vamos começar. A parte que Deus estava me trazendo. Quando eu estava me formando, eu passei em uma prova a qual eu fui chamada para ser monitora. Acompanhe o raciocínio. E eu fui monitora na clínica de neuropsicologia. Já era uma área da psicologia mais biológica. E lá nós temos uma rotina, né? Nós temos os procedimentos para fazer o atendimento ao cliente. Primeiramente, nós somos instruídos a fazer uma anamnese. Olivia, o que é uma anamnese? A gente vai anotar as causas, as reações que aqueles clientes estão trazendo para nós. Nós vamos anotar os pontos, as características que aquela pessoa está trazendo até nós. E quando nós anotamos, nós mandamos o cliente ir embora
E depois nós vamos ler juntos, né, a equipe de psicólogos e neuropsicólogos. Nós formamos uma equipe e nós vamos analisando qual situação tem mais necessidade. Então, quando a gente vê as que têm mais necessidade, nós seleciona e chama aquela pessoa para iniciar o processo do atendimento. Como começa esse atendimento? Essas pessoas, elas vão para uma sala na qual existe inúmeros testes psicológicos. E nós vamos, através daquelas características que os clientes trouxeram, nós vamos botando o teste de acordo com aquela característica que ele trouxe. Nós vamos botando testes de acordo com o que eles trouxeram. E quando nós vemos que aquilo que ele trouxe não tem base, nós vamos acrescentando novos testes. O que acontece? São inúmeros testes. E no decorrer desses inúmeros testes, como é um atendimento também psicológico, algumas pessoas que estão sendo atendidas vai trazendo elementos. E esses elementos, às vezes, envolvem pessoas. Então, a gente começa a chamar essas pessoas que fazem parte da vida dessa pessoa, faz uma consulta para analisar se o que aquela pessoa está falando tem base, é verídico, se aquela pessoa, de alguma forma, foi espelho para aquela pessoa cometer aquele ato, aquele comportamento. Então, o que acontece? Acontece que a gente também anota isso. Aí, logo após que nós fazemos esses testes, que nós temos respostas, porque a ciência trabalha com respostas, nós pegamos e damos o diagnóstico. E no diagnóstico clínico, nós fazemos algumas vezes, nós fazemos com classes. A classe leve, a classe média e a classe mais elevada, a classe crônica. Então, dependendo daqueles testes, nós vamos diagnosticar cada um qual que se encaixa mais. Se é leve, se é médio, ou se é uma fase muito crítica, né? Que aquela pessoa tá. E logo após que nós damos o diagnóstico, nós vamos para a fase do tratamento. É a melhor fase. Então, vai haver ali todo um tratamento com aquela pessoa. Já não vai mais ter testes. Aquela pessoa já não vai ter mais rótulos. Aquela pessoa já está na fase do tratamento. E eu dizia assim, Senhor, mas o que é que o Senhor está querendo me dizer com isso? Eu não estou entendendo que o Senhor está querendo me trazer isso, porque na hora eu fiquei tão parada assim, no meu quarto, que o meu coração pulsava tão forte, que eu não entendia o porquê, porque parecia, gente, que eu estava vivendo tudo aquilo novamente, entendeu? E então, o que acontece? Peraí, um minutinho. Pronto, resolvi. Então, o que acontece? Deus disse assim que eu tinha que encaixar a ferramenta que Ele me deu, que foi a área psicológica, é a área que eu domino, é a área que eu sei falar, e juntar com a Bíblia. Então, às vezes, você tá ali
cuidando de um cabelo, se aquela parte é um dom que Deus te deu, se aquilo é um chamado, quando for lavar o cabelo do seu cliente, você pode ali estar pregando a palavra de Deus. Eu disse a uma amiga minha, depois você me liga pra dizer se você gostou da live. Ela disse, meu Deus, mas eu não... Mas é assim mesmo. Às vezes tem pessoas que têm um dom de aconselhar outras pessoas. A gente não pode achar que só tem dom quem está aqui profetizando, quem está aqui louvando, quem está na frente de um púlpito. Não, gente, Deus dá dom a todos. Todos vocês, antes de serem projetados, Deus determinou que todos vocês tinham dom. Então, use esse dom para Deus. Então, eu disse, Senhor, então me traz. Então, faz essa relação, faz essa ligação para me transmitir o que o Senhor quer que eu transmita com essa história para o povo de Deus, para as pessoas que vão entrar na live. Porque todos vocês que entraram aqui, vocês são filhos de Deus. Independente de religiões, independente de você não estar em igreja nenhuma, apenas pelo simples fato de vocês afirmarem que Jesus é o Salvador de vocês. E Deus dizia assim para mim, olha, vocês humanos, vocês da ciência, selecionam quem vocês vão chamar. Vocês selecionam os que têm mais necessidades. Mas eu não. Todos são selecionados. Aleluia. Eu chamo todos por necessidade. Porque às vezes alguém coloca um riso na cara. Não é para transmitir alegria. Às vezes é para manipular, para não demonstrar aquilo que está sentindo. Então aquilo que vocês não veem como necessidade, eu vejo como necessidade. Porque todos os meus filhos precisam de mim. Aleluia. Vocês descartam os que vocês não enxergam. Porque vocês são limitados. Porque eu e você somos limitados. Nós só enxergamos aquilo que nós queremos ver. Mas Deus é aquele que ele enxerga lá no oculto. E Deus, ele enxerga a sua dor. E às vezes você não se ajoelha para orar, mas às vezes você está lavando um prato e você chama ali por Deus no dia das suas angústias. Às vezes você está trabalhando e você chama por Deus. Às vezes está tendo uma confusão ali lhe rodeando e você diz, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Me socorre. E você às vezes pensa que por você não ser crente, por você não estar em denominação nenhuma, Deus não te escuta. E hoje Deus mandava eu vir aqui a essa hora, 2 horas da manhã, te dizer: todas as tuas necessidades eu escuto. E todas são selecionadas. Então Deus dizia assim para mim: ah, depois de selecionada tem o quê? Tem os testes, né? É aqui onde entra a palavra em Tiago 2. Sim. Na vida dos que servem a Deus também tem testes. Todos os dias nós passamos por mínimos testes. E sim, tem pessoas que nos envolvem nesse teste. Às vezes Deus vai te testar numa amizade. Às vezes Deus vai te testar no teu caráter. Às vezes Deus vai testar a tua fé. Às vezes Deus vai colocando teste em cima de teste para ver até onde tu suporta. Porque o processo da ostra que cria a pérola, né, lá dentro, todas as ostras não criam pérolas. É só aquela ostra que sofre. É aquela ostra sofrida. Quando ela está sofrida, ela cria dentro dela uma pérola. Então não significa que você estando no teste, você passando por provações, é porque Deus te abandonou. Não significa que pelo lado de fora de uma ostra é tão feia que lá dentro Deus não vá criando um coração digno, um coração reto, um coração do qual Deus venha sentir orgulho. Porque uma pérola é muito preciosa, né? É muito cara, tem muito valor.
Mas a carcaça por fora, que cria a pérola, a gente não dá tanto valor assim. Então, vocês vão passar por testes, sim. Então, às vezes, o teu depoimento, Deus vai analisar. Às vezes, Deus vai chamar pessoas que você está julgando, que está naquele teste, que está naquela aprovação por causa daquela pessoa. Então, Deus também vai querer ouvir o testemunho, a parte que aquela pessoa tem a seu respeito, para poder ir para onde? Para o diagnóstico. E eu dizia, mas como, Deus? Como diagnóstico? É diagnóstico. Sabe como é dado esse diagnóstico? Eita, aquela irmã é tão usada para cantar. Eita, aquele irmão é tão usado para profetizar. Esses são os diagnósticos. Eita, aquela mulher, uma mulher tão de Deus. Eita, aquela irmã, ela é tão paciente. Eita, aquela irmã tem o dom da fé. Eita, aquele irmão tem o dom da cura. Estes são os diagnósticos. Mas antes foi preciso passar pelo teste. Antes foi preciso vocês passar pela anamnese. Foi Deus ouvir a sua oração. Foi Deus ouvir o seu clamor. Aí você chega na fase do diagnóstico. E quando você chega na fase do diagnóstico, que você já está determinada para Deus quem você é, que o seu caráter já está formado diante de Deus, aí nós vai para a fase do tratamento. Aleluia. E eu fui começando a entender o que Deus estava trazendo para mim. E na fase do tratamento, é o cliente e o psicólogo. O psicólogo já está fixo naquele diagnóstico, mas Deus não. Porque naquele tratamento que Deus vai fazendo com nós, Ele vai nos consolando. Ele nos vai dando elementos para o nosso chamado ter voz. Porque quando nós estamos num tratamento, o mundo não nos atinge mais. As palavras que as pessoas lançam não atingem mais. Porque quando você já está com o bálsamo passado, quando você já está com as suas vestes limpas e lavadas. Ah, Jesus, como é bom a fase do tratamento. É o momento de honra para alguns. É quando alguns chegam ao objetivo do milagre. O tratamento é quando a promessa acontece. Mas tem que passar por todo o roteiro traçado por Deus. Mas como é bom a gente ser cuidado por Deus. Como é bom. E a palavra diz assim, Tiago 2,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, esse tratamento não é para você voltar atrás. Esse tratamento não é mais para você querer duvidar do seu caráter e querer duvidar do caráter de Deus. Esse tratamento é uma preparação para Deus abrir as portas do céu. Esse tratamento é quando Deus já determinou no céu que Ele iria anotar o seu nome no livro da vida. Porque você foi aprovado pelos testes. Mas vai ter testes que você vai ser reprovado. Vai ter momentos no tratamento em que o cliente não quer ser tratado. Porque é assim quando nós atendemos os clientes. Eu lembro que quando chegava cliente na minha sala, alguns já trazia de cara, já sabia o que falava para mim. Olha, eu estou sentindo isso, alguém me causou aquilo. Mas tinha muitos que ficavam em silêncio, que não compartilhava comigo aquilo que estava sentindo. E eu não tinha como ajudar? Tinha. Mas eu ia arrodear de uma maneira mais difícil para poder ajudar aquela pessoa a sair daquele problema. Eu curei? Não. Mas aqui a gente está falando de Bíblia.
Aqui a gente tá falando de Deus. A gente tá falando aqui que Deus cura. A gente tá falando aqui que quando você fala suas dores, Deus vai ter um tratamento com você. Então Deus precisa da sua oração. Ah, mas eu vou me preparar para orar. Não existe preparação. É quando você não tem vontade de orar, é que você tem que orar com mais força, com mais fé, com mais determinação. Porque oração não é apenas colocar o joelho no chão, não. Oração é quando você vai sair dentro de casa e diz: Senhor, vai na frente. Senhor, tem uma causa, está ela nas tuas mãos. Olha, Senhor, o Senhor está vendo que essa pessoa está falando comigo? É quando você se coloca no lugar de Deus e decide não responder. Então, queira esta madrugada, queira vocês que estão assistindo essa live, passar pelos tratamentos de Deus para entrar nas portas do céu. Porque Deus quer abrir a porta do céu para a sua vida. Porque Deus, em alguma parte dessa live, Ele falou no seu coração. Porque Deus está dizendo esta noite que escuta as tuas necessidades. Porque Deus está aqui dizendo: eu estou te provando, mas já está terminando esses testes. Vai chegar outros. Mas vai chegar o momento em que eu vou te dar um diagnóstico. E quando o teu caráter estiver formado e quando você estiver firme na rocha que é Jesus, eu vou tratar as tuas feridas. Em Apocalipse diz isso, que Jesus, ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Então isso significa que vai ter um tratamento do céu na sua vida. Significa que Jesus quer enxugar hoje as suas lágrimas. Porque Ele tem poder para isso. Eu não sei qual é a causa que você está passando. Eu não sou aqui uma profeta para tentar adivinhar aqui. Eu sei quem são as pessoas que estão aqui online. Eu sei o que algumas passam, algumas eu não sei de nada. Mas o que eu sei é que todos nós passamos por testes e que às vezes nós fica desesperado. Às vezes bate o desespero na nossa alma. Às vezes a gente duvida se Deus está com nós. E Deus hoje mandou eu vim aqui essa hora dizer: passa pelo teste, porque eu estou contigo. Naquele momento que Ló pegou a sua família para sair da cidade de Sodoma e Gomorra, um anjo pegou pela mão. Então hoje Jesus, Ele quer pegar pela tua mão para que você saia desse processo, para que você saia disso que tanto te machuca. Porque Jesus tem um plano na tua vida, um plano de salvação, um plano para enxugar as tuas lágrimas. Não precisa eu dizer aqui qual igreja eu sou, todos sabem que eu sou da congregação. Mas eu não vou te encaminhar para a congregação, eu não vou te encaminhar para a igreja católica, eu não vou dizer aqui qual é a igreja que vai te salvar. Porque eu sei que o único que tem o poder de te salvar é Jesus. Então você mesmo aí na sua cama, no seu sofá, você que deixou de ver alguma coisa que estava aí online no Instagram, que às vezes você essa hora está com insônia, porque o inimigo não te deixa dormir te acusando, te alimentando de pensamentos malignos, de que você não vai sair dessa, de que você vai ficar permanecendo dessa. E às vezes a gente fica aqui querendo se alimentar com a vida dos outros, olhando o que o outro tem, querendo desejar aquilo que o outro tem. E a gente tem um rei que é dono do ouro, que é dono da prata, que é dono da vida, que é o dono da cura. E ele está aqui te dizendo que ele só quer ouvir você confessar que ele é o Salvador. Então fecha aí os teus olhos e diz assim: Jesus, eu te quero. Jesus, eu quero essa noite contar para você o que eu estou sentindo. Eu quero compartilhar as minhas dores com você. Se eu vou passar por esses testes, me ajuda a vencer. Porque eu quero chegar no meu milagre. Eu quero chegar na minha cura. Eu quero chegar naquele objetivo, naquele estudo, naquele emprego. Eu quero que o meu relacionamento se salve. Eu quero que as minhas amizades sejam saudáveis.
Mas isso é uma decisão na qual você tem que tomar. Porque Deus é tão perfeito e tão soberano que a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou pássaro, insetos, tudo. Dominem. Mas em momento nenhum Deus colocou o ser humano para dominar. E nós não somos dominados. Porque Deus deixou nós livres para decidir. E todos os dias tem Deus aí, uma vozinha dentro de você que diz que aquela decisão que você vai tomar é errada. E às vezes não tem nenhuma voz te dizendo. E é nesse momento que não tem nenhuma voz te falando que você tem que mais buscar a Deus. Jesus, eu não sei mais o que fazer nessa situação. Mas Jesus, ele sabe o que fazer na sua situação. Ele tem uma resposta para a sua situação. Ele tem bálsamo, ele tem azeite. Ele quer te levar para uma terra que emana leite e mel. Aleluia. E hoje à noite Deus falava muito isso comigo. Domina aquilo que eu te ensinei. Domina aquilo que eu permiti que você dominasse. Então, se você hoje domina alguma área, use essa parte para abençoar de alguma forma a obra de Deus. Eu sou psicóloga, eu venho aqui trazer a parte bíblica com um olhar psicológico. Eu venho fazer essa ligação entre a Bíblia e a psicologia. Mas eu digo aqui para vocês, a psicologia não tem raízes nem crenças religiosas. Muito pelo contrário. A psicologia, né, ela meio que anula a fé. Mas eu estou viva. Eu sou viva. Hoje eu respiro. Hoje eu vivo. Não foi pela psicologia. Hoje eu vivo porque Deus me chamou. No momento que eu não tinha mais nada na minha vida. No momento que eu deixei uma pessoa entrar na minha vida e eu entreguei tudo que eu tinha e destruiu tudo. E Deus ali me olhando no meio de todo o sofrimento, Ele escolheu me chamar. E eu agradeço muito a Deus por isso. Então é essa parte que eu trouxe para vocês. As pessoas que entraram depois, eu vou deixar a live salva. Vocês podem assistirem, podem compartilharem com outras pessoas. E vamos juntos, gente, servir a Deus com alegria. Tem momentos difíceis sim, mas é possível vencer com Jesus no nosso lado. Então tenham todos uma boa madrugada e fiquem todos com a paz de Deus.